Então, a gente vai dar prosseguimento à nossa série de mensagens, né? Se você está chegando aqui a primeira vez na nossa igreja, a gente tem falado sobre essa série Dispersos, um chamado de esperança, né? Onde a gente está estudando e está se dedicando a falar um pouco sobre como a gente vai viver nessa realidade de hoje, nos dias de hoje. Uma realidade onde nós estamos dispersos, onde existem várias informações, um dia uma coisa pode, outro dia não pode, um dia a regra é A, depois a regra é B, a gente tem problema de economia, a gente tem problema no trabalho, a gente está com a tensão dentro de casa, os filhos dentro de casa, todo mundo trabalhando em casa, isso gera atrito, está todo mundo disperso, está todo mundo sofrendo. E como a gente vai viver nessa realidade? Como a gente suporta tudo isso? Pedro escreveu uma carta muito tempo atrás para uma igreja que vivia uma realidade semelhante à nossa. Uma igreja que estava espalhada numa região onde ela não conhecia ninguém, tinha perdido suas casas, uma igreja que estava sendo perseguida tanto pelo Estado quanto pelos judeus. Então era uma igreja que sofria bastante. E Pedro ele vai mandar uma mensagem para essa igreja. E essa mesma mensagem que ele manda para eles, a gente pode aprender muito com ela, né? Então hoje a gente vai estar continuando a nossa série. Se você não viu essa série, a gente recomenda que você volte aí os vídeos tanto no Facebook quanto no YouTube para acompanhar essa série com a gente. A gente está estudando essa carta de 1 Pedro. E Pedro vai escrever então, e hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre amem uns aos outros. Esse vai ser a chamada dele, esse vai ser a mensagem que ele vai trazer para a gente. Se fosse o título, né, do e-mail dele, seria esse: amem uns aos outros. Ele estaria falando conosco. Então hoje a gente vai estudar 1 Pedro, do 1, do 22 ao 25, certo? Dando continuidade e fechando esse primeiro capítulo de 1 Pedro. E diz assim: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. E toda a sua glória como a flor da relva, a relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Então, Pedro ele vai estar finalizando o primeiro capítulo, falando disso para nós, nos chamando a amar uns aos outros e explicando o que base a gente deve fazer, por que nós devemos agir dessa maneira. Então, só para a gente lembrar um pouco, essa é a mensagem de hoje: amem uns aos outros. A gente precisa entender o contexto, né? Sempre eu gosto de trazer aqui, se você não conhece a Bíblia, 1 Pedro vai ficar no Novo Testamento, na parte final da Bíblia, já próximo ao final da Bíblia, e você vai ter lá essa carta, que no termo, né, utilizado por muito tempo foi epístola, porque ela não era direcionada a um público específico, era direcionada a várias igrejas em cidades diferentes, com pessoas diferentes. Então, também pode ser falado epístola de Pedro. E ela vai dizer assim: aos dispersos, ao Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, Pedro está escrevendo para a igreja que se espalhou pela região que hoje seria a Turquia, que estava sofrendo porque mudou de casa, porque teve que arranjar um novo emprego, longe da família, longe das suas leis, longe dos seus governantes, e agora eles viviam uma nova realidade. Eles viviam uma realidade de fugitivos, pessoas perseguidas pelo Estado, pessoas que perderam tudo, que estavam sofrendo, que estavam dispersos. E se você quiser ler aí depois, né, para conferir, ver essa narrativa em outras passagens, no livro de Atos vai mostrar essa perseguição à igreja, com a morte de Estevão, a morte de Tiago, discípulo de Jesus, e em Atos 11 vai deixar muito claro que a igreja é espalhada de Jerusalém. Eles são expulsos por conta da perseguição que começa, e daí então Pedro está escrevendo para essa igreja relatada no livro de Atos. Então, quando a gente começa a ler e a entender como Pedro vai trabalhando, Pedro está falando para a gente, para uma igreja que vive uma realidade semelhante à nossa. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam sofrendo por conta de perseguição, pessoas que tinham dificuldade em se relacionar com os outros porque tinham chegado agora na cidade, não tinham família, não tinham amigos, estavam sendo pressionados. E nesse momento de pressão,
Pedro sabe que o nosso coração ele pode tender a esquecer coisas muito básicas, não é? Como a gente falou domingo passado, eu reforço aqui, no momento que a gente está com muita dificuldade, é muito difícil a gente olhar para o problema do outro. Porque se a gente já está sofrendo, se a gente já está com um problema, é muito fácil a gente olhar só para a gente esquecer do outro, a gente nos tornarmos gananciosos, nos tornarmos arrogantes, não termos sensibilidade ao problema do outro. A gente fica tão concentrado na gente que a gente esquece que a gente foi chamado para algo muito maior. E Pedro, ao olhar para essa igreja que estava dispersa, que estava com um problema, ele sabia que ela podia estar esquecendo questões básicas da fé cristã, que ela podia estar esquecendo como realmente deveria viver nesse mundo. Então Pedro, mais uma vez, ele vai reforçar as atitudes que deveriam basear a vida dessa igreja. E essa forma que ele vai falar na mensagem de hoje seria amor. A igreja deveria continuar amando, deveria buscar ainda amar uns aos outros. Então ele vai começar falando assim: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Isso aqui está no versículo 3. A gente voltou um pouquinho só para a gente ter uma ideia qual é a mentalidade que Pedro está falando nessa parte que a gente está estudando. Então, Pedro ele vai lá no versículo 3, do capítulo 1. Você pode voltar na sua Bíblia, mas tem aqui também para que você possa estar lendo junto com a gente. Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro ele vai estar falando aqui com o termo de que regeneração. E existem outras versões que vão falar de novo nascimento, nova vida. Pedro ele vai estar falando para pessoas que ele sabia que tinham sido alcançadas pelo amor transformador de Cristo. Quando Cristo entra na vida de alguém, ele transforma tudo. Essa pessoa ela vai se transformar, como a linguagem bíblica, uma nova criatura. É uma nova pessoa vivendo. Aquela pessoa que vivia antes de se relacionar com Cristo, ela tinha determinados gostos, ela tinha determinados sonhos, ela tinha determinadas atitudes. Mas quando a gente conhece a Cristo, é realmente uma quebra de paradigma. A gente começa a pensar de outra forma, a gente começa a viver de outra forma e a nossa vida começa a mudar. A nossa vida começa a ser transformada à semelhança de Cristo. E é isso que Pedro tem em mente. Pedro tem em mente que, olha, igreja, eu sei que vocês foram salvos por Cristo. Não porque vocês fizeram alguma coisa, mas foi pela misericórdia dele. E é interessante porque ele vai deixar muito claro que essa ação de nascer, e eu gosto da palavra nascer, porque ele vai deixar muito claro que é uma ação feita por Deus. Nenhum de nós aqui escolheu nascer, né? Todos nós nascemos pelo desejo dos nossos pais, né? Às vezes planejado, às vezes não, mas foram nossos pais que fizeram isso. E quando a gente nasce, o bebê não tem esforço nenhum, né? O bebê ele é colocado no mundo, ele não escolhe vir ao mundo, ele simplesmente vem ao mundo. E é exatamente isso que Deus está dizendo. Olha, Deus, ele fez vocês nascerem de novo. Ele fez esse processo. E se ele sabe que vocês estão vivendo nisso. Então Pedro tem essa mentalidade que ele está falando para pessoas que se relacionavam com Cristo, que conheciam a Jesus, que entendiam o que Jesus tinha feito. E é por isso que ele vai começar, agora a gente voltando para o texto que a gente está lendo, lá no versículo 22, ele vai dizer, agora que vocês foram regenerados, agora que vocês foram transformados, agora que vocês foram salvos por Cristo, purifiquem suas vidas pela obediência à verdade, visando amor fraternal e sincero. Então, em primeiro lugar, ele vai deixar muito claro que nos relacionarmos com Cristo é uma chamada mudança de vida. E a gente muda de vida quando a gente se relaciona com Cristo conforme a gente obedece a Ele. É muito importante falar, e alguns veem isso com alguma dificuldade, mas ser cristão é realmente seguir aquilo que Cristo falou, né? Existem pessoas que falam, quando começam a ouvir, que olha, Jesus morreu em você e foi de graça, ele apenas quer que você se relacione com ele quer ter uma amizade com você, ele quer ser o Senhor da sua vida. As pessoas falam, tá certo, então ele morreu no meu lugar, ele fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Mas a palavra de Deus vai deixar muito clara, aquele que ama a Deus obedece a sua palavra. O próprio Jesus diz isso. Aquele que obedece às minhas palavras, esse me ama. Então, a Bíblia sempre vai colocar em uma demonstração de amor é obediência. Então, Pedro vai chamar para essa igreja e vai dizer, olha,
Vocês agora que estão obedecendo, vocês agora que estão mudando a vida de vocês agora que perceberam que precisam mudar, estão vendo isso, como a gente falou domingo passado, estão olhando para a vida de vocês, e que mesmo nesse tempo de dificuldade, de problemas, onde a gente tem, né, o caminho mais fácil aparece, apesar de ser errado, onde pessoas têm buscado caminhos tortuosos para conseguir proveito, você tem que obedecer a Deus, você tem que ser fiel. E a gente é chamado a isso, a cada dia mudar, a cada dia ser transformado. Então, Pedro ele vai deixar muito claro para essa igreja que esse amor ele tem que ser posto em prática por conta da nossa transformação em Cristo. Cristo nos transformou, Cristo nos amou. Então, por conta desse amor que ele derramou por nós, por conta dessa transformação que começou na nossa vida, mudem sua vida, obedeçam a ele e amem. Amem uns aos outros, amem com amor fraternal, amem com amor sincero. Eu gosto muito das palavras que Pedro vai usar, que é amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pedro ele vai deixar muito claro que as pessoas no momento de dificuldade, né? A gente tem que sempre lembrar esse contexto. Pedro está escrevendo para uma igreja que estava sofrida, para uma igreja que estava vivendo um momento complicado, para uma igreja que estava vivendo um momento de perseguição, assim como a gente hoje está vivendo, um momento de pressão, um momento de não saber como vai ser o futuro, falta dinheiro, não sabe como são as leis novas, quando a gente vai ter uma vacina, quando a gente vai poder mandar os filhos para o colégio de forma segura. Se a gente pegar essa doença, será que a gente vai se curar tão fácil? Será que a gente vai ter sintomas graves? Tudo isso está na nossa mente, tudo isso está na nossa cabeça. E isso pode fazer a gente ter mais raiva do outro porque o outro não tem a mesma opinião que a gente. Ah, aquela pessoa ela acha que a gente tem que tomar vacina no dia que sair. Outra pessoa vai dizer, ah, não, eu vou esperar pelo menos 6 meses para tomar vacina. Aí já começa aquela confusão. Aí uma pessoa diz, ah, eu vou mandar meu filho para o colégio. Ah, eu não vou mandar. E a gente começa a querer brigar por conta disso. A gente começa a querer viver nesse clima de desavença. Pedro está escrevendo para uma igreja que vivia dessa mesma realidade. Uma igreja que provavelmente as pessoas não estavam se amando de forma sincera. E é algo tão preocupante na Bíblia que não é Pedro a primeira pessoa a falar sobre amar com sinceridade, sem ser o amor fingido, sem ser aquele amor falso. O próprio Jesus, por várias vezes, ele questionou e reclamou muito disso, principalmente aos fariseus, que eram aquelas pessoas na Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia, que queriam seguir a palavra de Deus de uma forma muito estrita, muito escrita na lei, e eles queriam ter tanta obediência que eles criavam novas leis, novas regras, longe da Bíblia, só para mostrar para os outros que eles eram obedientes, mas que na verdade eles não amavam profundamente as pessoas. Eles não se preocupavam com as pessoas. Jesus vai falar para esses, né, fariseus, que eles se preocupavam em doar de uma grama do cominho, né, de uma semente tão pequena e tão fina, eles se preocupavam em tirar 10% daquilo. Mas eles não alimentavam a viúva que estava com fome, não alimentavam o órfão, não cuidavam das pessoas ao seu redor. Então Pedro, ele sabe que no momento da dificuldade, ele sabe que no momento em que a gente está sendo pressionado, a gente pode terminar não amando aos outros de verdade. A gente pode terminar não realmente dedicando amor pelo outro, olhando o problema do outro, refletindo e pensando, poxa, por que será que ele tomou essa decisão? Será realmente que ele é uma pessoa tão ruim assim? Ou será que eu posso ajudá-lo? Será que eu posso estar com ele? A gente vive num momento, e é a grande dificuldade da Bíblia, né? A Bíblia fala que o que a sua mão direita dá de forma de caridade, a sua mão esquerda não olhe. Então a Bíblia sempre vai falar que a caridade tem que ser algo íntimo, tem que ser algo pessoal, que você não deve demonstrar. E num momento como esse, a gente também pode ver muitas vezes um amor fingido. Pessoas que fingem amar os outros, pessoas que fingem se preocupar, pessoas que fingem realmente gostar do outro, realmente se preocupar com o outro, e querem buscar status, querem buscar curtidas, querem buscar compartilhamento, querem buscar likes. Então Pedro ele vai deixar muito claro, olha, vocês têm que viver uma vida nova e o amor tem que ser sincero. Vocês realmente têm que buscar entregar o seu coração, amar as pessoas, ouvir elas, dar delas, orar pelos outros, buscar. Se você pode visitar algumas pessoas, visite. Se você pode ligar, ligue. Pergunte como essa pessoa está. Quantas pessoas aqui não estão precisando de um amigo agora e a gente se esquece por conta dos nossos problemas?
Pedro está fazendo algo muito importante, porque a gente está começando a baixar a nossa cabeça, olhar só para a gente. Pedro está dizendo para a igreja: ei, levanta a cabeça, olha para os outros, amem seus irmãos, ame aqueles que estão ao seu redor. Nós que moramos em Petrópolis somos chamados para amar essa cidade, para ver as pessoas que precisam nessa cidade, para ver as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que chegam aos nossos meios, os nossos amigos. Nós fomos colocados por Deus aqui, mas se você está em São Paulo, se você está em Recife, se você está em qualquer lugar, outro lugar, você foi chamado para estar aí, ser bênção aí, né? E ser o amor de Deus nesse lugar. Deus nos chama para isso. Mas Pedro ele usa duas palavras que a gente viu nesse texto, né? Nessa pequena versículo. Amem com amor sincero e amem de todo o coração. E aqui ele vai usar a palavra, alguma versão pode estar ardentemente, pode estar algo muito assim resoluto, algo que realmente está do fundo do seu coração, que você não vai desistir de amar as pessoas. Pedro ele vai deixar muito claro, lute para que você ame as pessoas, se esforce para amá-las, realmente haja de uma forma a demonstrar esse amor. Sabe por quê? Porque nesse momento de dificuldade, no momento que a gente está preocupado, a gente se torna chato, a gente se torna realmente ranzinza, a gente fica com a flor da pele, qualquer toque dói, qualquer toque machuca, e as pessoas nesse momento podem umas machucar as outras, podem umas ser ríspidas umas com as outras, podem umas ser realmente mal educadas, né? A gente vê esse momento, tá todo mundo assim. Quantos vídeos, infelizmente, a gente não está vendo compartilhado por aí, pessoas brigando porque uma está de máscara, a outra está sem, e começa aquilo e termina em briga. Quantas vezes a gente não está vendo isso? Uma simples postagem de alguém já se torna uma verdadeira mar de confusão, briga atrás de briga. Está todo mundo à flor da pele. Pedro sabe que isso acontece no momento de dificuldade. Pedro sabe que dentro do relacionamento vai haver problemas, vão haver questionamentos. Então, Pedro vai muito claro. Ele vai olhar e vai dizer: olha, se esforcem, lutem, de todo o coração, ardentemente, busquem amar uns aos outros. Isso é porque ele sabia que não ia ser fácil. Isso porque ele sabia que quando a gente vai amar alguém, quando a gente se dispõe a amar alguém, essa pessoa pode não estar a fim de ser amada. E ela pode dar uma patada na gente. Mas ele diz, lute para amá-la, continue buscando. Dê a outra face se for preciso, como o próprio Cristo fala. A gente vive num tempo que a gente tem que pensar nisso, amar o outro, cuidar do outro, pensar e ver qual é a dificuldade que ele está passando, respeitar as opiniões, respeitar as decisões do outro, entender nesse momento que está todo mundo à flor da pele, que está todo mundo sensível, a gente precisa demonstrar amor. E Pedro ele vai fazer todo esse argumento baseado naquilo que aconteceu dentro de nós, naquilo que Cristo fez acontecer em nós. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. Pedro ele vai deixar muito claro. E eu gosto porque ele vai deixar isso assim evidente em toda a sua passagem, em todo o texto de Pedro. E eu fico feliz porque a gente vai poder falar isso todo domingo, repetir várias e várias vezes. Nós fomos regenerados, nós fomos salvos de uma forma sobrenatural, por um amor divino. Deus, em sua grande misericórdia, nos salvou. E quando ele vai falar isso, vocês são nova criatura, porque vocês foram trazidos à vida, vocês estavam mortos. E a Bíblia vai deixar muito claro, se é a primeira vez que você está ouvindo isso, saiba que a Bíblia vai dizer que tudo que a gente faz para agradar a Deus, todas as nossas atitudes, tudo isso, na verdade, não adianta. Vem de pessoas pecadoras. Porque se a gente fosse bem sincero e olhar para a nossa vida, a gente sabe que a gente erra. A gente sabe que a gente falha. A gente sabe que a gente não consegue cumprir a lei de Deus. E Deus olhou para essa situação, ele viu que estávamos todos nós mortos em nossos pecados, em nossos erros, condenados a uma vida de escravidão aos nossos próprios desejos, e Deus olha por isso, olha e fala, eu preciso salvar esses a quem eu criei. E aí ele manda seu filho, de um amor sobrenatural, que a gente não consegue entender, salvar, transformar vidas. E aqui a linguagem é exatamente essa, regenerados, colocados novamente em vida. É quando, não como uma semente perecível, como algo que possa se perder,
como algo que possa deixar de acontecer, não como algo imperecível. É uma transformação que vem, que nos dá um novo espírito. Eu não sou, eu não sou obediente porque eu sou forte. Eu não sou obediente porque eu sou bom. Eu não amo aos outros porque eu sou melhor do que alguém. Não, eu só consigo tomar essa atitude porque um dia Cristo colocou um novo espírito dentro de mim. Porque ele me transformou, porque ele me trouxe de volta à vida de graça. E Pedro está dizendo isso. Igreja, eu estou chamando vocês a amar. Igreja, eu estou chamando vocês a amar de uma forma insistente, de uma forma ardorosa, de uma forma que realmente vocês vão colocar toda a sua força. Mas não porque vocês são bons, mas porque vocês foram regenerados por Cristo. Porque vocês foram feitos nova criatura. E esse convite de ser nova criatura é posto para você hoje. Se você não se relaciona com Cristo, Cristo está lhe chamando para ver uma nova vida. Ter um novo espírito em você que vai lhe dar amor suficiente para você conseguir amar o outro. Que vai lhe dar paciência suficiente para suportar a rejeição do outro. Que vai lhe dar poder e capacidade de obedecer a Cristo. A gente tem um grande problema de achar que a gente vai conseguir obedecer longe de Jesus. Que a gente vai conseguir amar ao próximo longe de Jesus. Mas Pedro vai deixar muito claro que a única forma de a gente fazer isso é quando a gente entende que Deus fez por nós. Aquilo que ele fez acontecer em nosso coração. Essa transformação interna que causa reflexões no externo, causa atitudes no externo. Então Pedro ele vai ser muito claro, ele vai deixar para a gente essa mensagem de que vocês foram regenerados, não de algo que possa se perder, mas de algo imperecível. Cristo ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, uma nova vida, novas atitudes, um novo espírito. Mas ele vai continuar e agora ele vai dizer e vai ser muito claro em sua a mensagem, porque ele vai dizer por meio da palavra viva, da palavra de Deus, viva e permanente. Quando Pedro ele vai falar e usar esse termo, ele vai começar agora fazendo uma conexão de que a gente tem essa realidade, a gente conhece essa regeneração, a gente conhece essa transformação através da palavra de Deus, que é viva e permanente. Pedro ele começa a fazer uma conexão com o Antigo Testamento, com os livros antigos, e Pedro é uma carta que vai ser base da doutrina que nós acreditamos que toda a Bíblia ela está interligada. Toda a palavra de Deus ela tem um único objetivo, que é falar sobre Jesus, que é falar sobre Cristo, que é mostrar o amor de Deus por nós. É Deus se revelando a gente da forma como ele nos salvou. E Pedro vai deixar isso muito claro. Vocês foram salvos por meio da palavra viva, permanente, por algo que não se esvai, por algo que não pode falhar. Deus, ele nos mostra isso. A gente pode conhecer a Cristo através da sua palavra, que é viva, que é transformadora. Quantas pessoas não podem ser transformadas, não podem ser mudadas pelo poder da palavra de Deus? Pedro ele vai associar de forma completamente integral a mensagem com a palavra escrita. Ele vai deixar muito claro que Deus escreveu uma palavra viva a respeito de Cristo, nosso Salvador, e deixou na Bíblia para nós. Então Pedro ele vai dizer: vocês foram regenerados por Deus através da palavra dele. Nós somos convertidos quando ouvimos essa palavra. Quando nós ouvimos esse chamado de Deus, nos chamando ao arrependimento, nos chamando a abandonar nossos pecados, abandonar a nossa arrogância, entregar a nossa vida a Deus, entregar a nossa vida a Jesus, que morreu para nos salvar dos nossos pecados, da nossa falha, para nos dar vida. Quando a gente começa a entender isso através da palavra, ela que é viva, que permanece, a gente começa a ser transformado. Então Pedro ele vai usar uma referência completamente ao Antigo Testamento, citando um texto de Isaías: toda a humanidade é como relva e toda a sua glória como a flor da relva. E toda a glória como a flor da relva, a relva murcha e cai sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro ele sabia de que aquele povo que ele escrevia era um povo que também conhecia o Antigo Testamento. Era um povo que tinha no seu meio judeus. Então eles conheciam o Antigo Testamento. E Pedro vai deixar muito claro dessa conexão que há entre o Antigo Testamento e o Novo. E ele vai mostrar para eles: olha, a palavra de Deus ela é muito maior do que toda a humanidade. Ele vai deixar muito claro isso. A gente falha, a gente perece,
A gente comete erros, a gente muda, a gente erra, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é firme, ela é viva, ela é eterna. Se Deus falou que Ele nos ama, que Ele vai nos salvar, que Ele vai transformar a nossa vida, isso vai acontecer, que Ele não falha. Deus ele é um Deus muito claro, e Pedro ele vai falar isso de uma forma muito clara, que Deus ele nos guarda, que Deus ele nos protege. Então ele está nos chamando para sermos transformados através da sua palavra. E é exatamente isso que ele vai dizer. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Pedro começa a terminar o seu argumento nessa carta, nesse primeiro capítulo, mostrando para a gente que a mensagem do Evangelho é o que foi pregado para aquela igreja. Pedro está chamando aquela igreja a amar uns aos outros, amar de uma forma viva, amar de uma forma ardente. Pedro está chamando a gente não ser um amor fingido, mas sim um amor sincero, um amor que realmente se preocupa, que realmente pergunta, que realmente tenta enxergar o olhar do outro, que realmente se entrega em amor, em atitudes de amor. E eu gosto sempre também de lembrar disso. Se eu não falei ainda, acho que eu não falei hoje. O amor na Bíblia nunca é um sentimento apenas. O amor na Bíblia sempre é uma ação, uma atitude. E Pedro vai dizer que essa atitude de amor, essa atitude de viver para ajudar o outro, dessa obediência que transforma, ela é baseada na palavra pregada, no Evangelho. E é isso que ele pregou para aquela igreja. É isso que ele lembra a nós. Eu acho muito interessante porque muitas pessoas acreditam que o Evangelho ele serve apenas para a pessoa conhecer a Cristo, que a boa notícia de que há um Deus maravilhoso que nos ama, que apesar de nossos defeitos, que apesar das nossas falhas, ainda nos ama, e ama tanto ao ponto de mandar seu filho morrer em nosso lugar, por conta dos nossos erros, para que Deus não precisasse nos punir. E Cristo, ressuscitando ao terceiro dia, vence a morte, vence essa punição, né? Paga o nosso preço, nos dá nova vida. Essa mensagem, muita gente acha que eu entendi essa mensagem, eu entendi o que isso quer dizer, eu aceitei isso um dia e pronto. E agora eu sou cristão. Pedro ele vai deixar muito claro que se a gente quer viver em amor, se a gente quer viver em obediência, a gente tem que estar sempre voltando para o Evangelho, voltando para a palavra que é viva. Essa é a palavra que ele usa, esse é o Evangelho que ele fala, que ele reforça por várias vezes. É isso que tem que nos mudar, é isso que tem que nos transformar. A gente está vivendo um tempo muito difícil, né? Num tempo em que a gente não vê tanto amor, não vê tanto amor sincero, um tempo em que a gente não vê as pessoas realmente lutando para amar. A gente está vendo muitas pessoas lutando por lutar, para estar certo, para que o partido A, para que o partido B esteja certo, lutando, perdendo amizades, gerando conflito. A gente está vendo tantas pessoas precisando, na verdade, de um apoio, de um amigo, de uma oração, de um ombro para chorar, e a gente não está fazendo isso. Então, mesmo se for a primeira vez que você ouviu o Evangelho, mas se você já ouviu o Evangelho tem que voltar à sua mente. Você tem que voltar a ter essa palavra viva. Eu gosto muito da palavra de Tim Keller, que ele diz: fomos salvos pela graça de Deus, mas nós vamos viver também pela graça de Deus. O dia a dia do cristão é sempre lembrando dessa mensagem maravilhosa, lembrando daquilo que Deus fez e realizou por nós, daquilo que Ele fez em nosso lugar, para que nos motive a amar o outro, para que nos motive a lutar pelo outro. E se a gente for olhar para a vida de Cristo, o que Ele fez por nós é maravilhoso. Ele tem que ser o exemplo de um amor que luta até o fim, de um amor que não desiste, que Ele veio para esse mundo, como a gente leu no versículo lá no comecinho do culto, para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio no mundo, tentou amar as pessoas e o que ele ganhou foi a traição de um dos seus discípulos, um espancamento em praça pública, uma condenação arbitrária e injusta. Todos aqueles que disseram que eram seus discípulos fugiram. Um dos discípulos que disse: Senhor, nunca vou te abandonar, fugiu. E além de fugir, negou que tinha qualquer tipo de relacionamento com Cristo. Foi isso que Cristo recebeu da gente. Foi isso que Cristo recebe de nós muitas vezes. E mesmo assim ele não desistiu.
E mesmo assim, ele não abandonou a cruz. Antes disso, ele continuou seguindo, foi para a cruz e morreu em nosso lugar para nos dar vida. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Pedro ele vai deixar muito claro que é para esse exemplo que a gente tem que olhar. Pedro vai deixar muito claro que é para esse Deus que a gente tem que orar e pedir para que transforme a nossa vida. Então hoje, o que eu queria que ficasse, que eu acho que é o que Pedro queria falar para a gente, acredito que essa mensagem que Pedro queria falar para aquela igreja é: amem uns aos outros de forma firme, de forma sincera, assim como foi Cristo. Assim como foi Cristo fez por nós. Vocês que foram transformados. E essa mensagem para a gente que foi transformado, que foi regenerado, tem o Espírito Santo em nós. Que a gente busque amar o outro. Que a gente busque orar pela vida do outro, saber quem está precisando. Quantas pessoas aqui na cidade de Petrópolis não tiveram seus negócios fechados por conta da pandemia? Quantas pessoas não estão com parentes doentes, tanto pelo Covid como outras doenças? Quantas pessoas não estão sofrendo porque estão isoladas dentro de casa, porque estão com medo do dia de amanhã? Quantas pessoas ao nosso redor estão precisando de ajuda e a gente está preocupado em estar certo, a gente está preocupado em resolver o nosso problema, a gente está preocupado em resolver a nossa geladeira, o nosso trabalho. A Bíblia nos chama sempre para olhar a mais, sempre para olhar para o outro. É isso que a gente queria passar hoje. Deus nos ajude a amar uns aos outros de forma sincera, de forma ardente, porque um dia Ele fez isso por nós, porque um dia Ele nos transformou, porque um dia Ele colocou um novo Espírito em nós para nos levar para essa mudança. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que nos transforma. Muito obrigado, Senhor, porque Tu sabes que nesse momento de dificuldade, no momento em que a gente está sendo afligido, que a gente está sendo assolado por tantos problemas, a gente esquece do outro, a gente esquece do próximo. A gente não ama de forma sincera, a gente não ama de forma verdadeira, a gente realmente não age em amor para mudar a vida do outro, seja ouvindo, seja socorrendo com a cesta básica, seja socorrendo com o ombro para chorar junto. Pai, nos ajuda a amar aos outros, nos ajuda a olhar para os outros, Pai, baseados no amor que o Senhor deu para a gente. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é algo que não é instintivo, que existe uma batalha dentro da gente, do nosso novo espírito com o antigo espírito, que quer ser egoísta, que quer ser arrogante, que não quer ouvir o outro. Nos ajuda a amar, Pai. Nos ajuda que Teu Santo Espírito transforme a nossa vida. E, Pai, eu oro para que se alguém não Te conhecia, que o Senhor se revele a ele como esse Salvador. Que o Senhor faça ele nascer de novo, para que ele possa enxergar com os Teus olhos, para que ele possa conhecer a maravilha que é pertencer a Ti e ao Teu povo. Para ter a maravilha, como o Senhor falou, de ser chamado Filho de Deus. Eu oro por essas vidas, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor já fez, pelo que ainda vai fazer. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, aquele que vive e reina. Amém. E agora eu gostaria de dar a bênção para a nossa igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e o poder do Espírito Santo esteja hoje, para todos sempre, sobre a Tua igreja. Amém.